O Brasil vive um período de bônus demográfico, como dizem os especialistas. Ou seja, estamos numa fase em que o grande contingente de jovens deverá ser fator decisivo para o desenvolvimento do país. Para tanto, são necessárias políticas públicas voltadas para a juventude e política de geração de emprego. O deputado André Figueiredo, do PDT cearense, conhece bem o assunto. E eu digo isso porque a gente fica lendo sobre os deputados, eu sei que o deputado André Figueiredo foi do Ministério do Trabalho por uns 3 ou 4 anos, por aí. Não é isso? Isso. Justamente nessa área, não? É. De criação de emprego, de política de emprego, não? Na verdade, um pouco antes, eu tive a oportunidade de ser secretário de Esporte e Juventude do Estado do Ceará. Depois, quando eu tive a oportunidade de ser durante 2 anos deputado federal, relatei a medida provisória que criou o ProJovem, que eu considero o maior programa de inclusão da juventude do nosso país, um dos maiores do mundo. E nesses últimos 4 anos tive a oportunidade de ser secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, ajudando o ministro Carlos Lupe a fazer do Brasil, graças a Deus, um país exemplo em geração de emprego e renda, muito respeitado no exterior. Fala desse ProJovem. O que é o ProJovem? Porque eu confesso que eu sei muito pouco sobre ele. O ProJovem inicialmente foi concebido para fazer a elevação da escolaridade de jovens que não tinham concluído o ensino fundamental e aliar essa elevação da escolaridade com a qualificação profissional. Então, inicialmente a concepção era apenas essa. Depois nós fomos ampliando, fomos pegando jovens menores de 18 anos, fazendo com que eles pudessem ter uma inserção profissional e uma inserção social e também atendendo jovens do meio rural. Então, hoje existem 4 modalidades de ProJovem. O ProJovem Campo, cujo responsável é o Ministério da Educação, o ProJovem Urbano, cujo responsável é a Secretaria Nacional de Juventude, o ProJovem Trabalhador, a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, e ProJovem Adolescente, a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social. Falando do ProJovem Trabalhador, que digamos assim... Me diz uma coisa antes. Eu sou um garoto lá no interior, eu vou na prefeitura da minha cidade, eu vou procurar quem? Hoje em dia você pode procurar tanto a prefeitura, e aí, através de associações, de cooperativas, buscar e demandar que esse município ou que essa instituição demande junto ao governo do estado ou ao governo federal a realização de um ProJovem. E após a definição dos municípios que vão ter esse ProJovem, e hoje você precisa ter, o município precisa ter pelo menos 20 mil habitantes para fazer um convênio diretamente com o governo federal. Mas existe a possibilidade do governo do estado, do respectivo estado, fazer o convênio e aí faz o convênio com municípios abaixo de 20 mil habitantes. Eu queria aproveitar a tua presença aqui e fazer uma pergunta, porque eu tenho lido nos últimos tempos artigos, comentários, opiniões a respeito de uma situação que vem ocorrendo no Brasil, que é o seguinte: há lugares que se oferece trabalho, se oferece atividade. Aí o camarada vai lá, se candidata e descobre o seguinte: ele não está preparado para aquele lugar. Porque ele não sabe, às vezes, mexer no computador, ele não tem um domínio legal do português. Quer dizer, há uma defasagem, quer dizer, eu tenho lido sobre isso, né? E agora o Nordeste, que teve esse impulso econômico nos últimos anos, do governo Lula principalmente, né? A gente está vendo essa instalação de refinarias, uma série de grandes obras, novos portos, ferrovias. Eu fico imaginando que aconteça isso. Nós precisamos de um soldador que conheça, sabe mexer, né? Aí o menino chega lá e ele fala, não está habilitado. Como é que a gente resolve essa... É possível a gente resolver isso? Com certeza, com certeza. Hoje o governo federal tem investido muito na área de qualificação profissional. Evidentemente que nós temos que trabalhar com muita celeridade, porque o Brasil realmente vive um boom de desenvolvimento econômico e que vem acompanhado com geração de emprego. Ou seja, não é apenas um boom para uns poucos de aumento de lucratividade, gera emprego. Então, existem, no âmbito do Ministério do Trabalho, nós temos o ProJovem Trabalhador, como eu já disse, e também existem planos setoriais de qualificação. Ou seja, se nós temos uma refinaria a ser instalada, por exemplo, no estado do Ceará, como também está sendo instalado no estado de Pernambuco, do Maranhão, vou falar desses 3 estados, nós vamos fazer tanto a qualificação para que aqueles jovens, aqueles trabalhadores possam se habilitar a construir aquele empreendimento, como posteriormente serem habilitados a trabalhar naquele empreendimento, na área de petróleo e gás, no setor metal mecânico. Então você define um setor de qualificação profissional, juntamente com o município. No interior do estado, e vamos falar não em mega empreendimentos, vamos falar em pequenas possibilidades de negócio. Existem
municípios que têm uma vocação natural para a agricultura familiar. Então, você qualifica para o agroextrativismo. Existem outros que têm qualificação para o turismo. Você qualifica para o turismo e hospitalidade, qualifica para a gastronomia. Existem outros que já têm uma qualificação mais generalista. Então, você pode, de repente, qualificar para beleza estética, ou seja, junta 3 ou 4 jovens e monta um salãozinho de beleza. Para a área de telemática, monta um pequeno cybercafé, enfim. Você tem todas as oportunidades que podem ser geradas tanto para o emprego formal, quanto para que aquele jovem possa montar um pequeno empreendimento e, com isso, gerar renda e constituir sua família. A gente vive um momento em que o desemprego caiu. A gente está nos melhores momentos da história recente do país. Quando a gente fala em história recente do país, está pensando nas últimas décadas, né? Sim. Em termos de desemprego. O desemprego caiu muito. Mas entre os jovens também caiu? Caiu. Isso eu quero saber. Caiu. Porque sempre se fala, o problema é o emprego do jovem, é o primeiro emprego, porque ele chega lá não tem experiência, então ele, né? Também melhorou a situação dele? Eu posso, inclusive, afirmar, Neymar, que o emprego dos jovens, o desemprego, na verdade, caiu até mais do que o desemprego da média da população, certo? Isso tudo por conta dessas políticas que são direcionadas a jovens até 29 anos, pró-jovem especialmente, né? Então, isso é resultado, lógico, não de 1 ano ou de 2 anos de trabalho. Esse pró-jovem vem desde 2005. Então, já é o resultado de algum trabalho consolidado, que eu não tenho dúvida de dizer que, com o decorrer dos anos, nós vamos ainda melhorar esses índices e, com certeza, não vou dizer que vamos atingir o pleno emprego, que seria o ideal, mas, pelo menos, vamos dar oportunidade para que se gere condições para que aquele jovem possa ter ou o seu emprego com carteira assinada, ou o seu pequeno negócio, ou, quem sabe, montar uma cooperativa e, com isso, gerar renda. Falando em... A gente está pensando em aperfeiçoamento dos mecanismos, dos programas, dos projetos. E agora, com a sua presença aqui na Câmara dos Deputados, com o seu know-how na área, com o seu conhecimento, sua experiência no Executivo, quais são as perspectivas aqui na Câmara dos Deputados? Quer dizer, existem projetos tramitando, é necessário apresentar novas propostas dentro dessa área que nós estamos falando. Qual é a sua visão? A minha visão a nível legislativo, primeiro, nós precisamos fazer com que o Brasil continuamente gere empregos. E, para isso, nós precisamos também diminuir a carga tributária que incide principalmente sobre pequenos empreendimentos. Então, não estou falando em absoluto de precarizar direitos dos trabalhadores. Quando eu falo em reduzir carga tributária, não envolve direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas, para nós que somos do PDT, para nós que somos defensores do trabalhismo e do trabalhador brasileiro, isso não se mexe. Agora, é também razoável discutirmos uma desoneração daquelas empresas que geram mais emprego, né? Seja na contribuição previdenciária patronal, seja na questão dos impostos diretos que incidem sobre as mercadorias vendidas ou produzidas, enfim. Nós temos a perspectiva de, em desonerando uma carga tributária, você poder ter como consequência direta a geração de empregos. Por outro lado, você ampliando também o acesso ao crédito, e acho que aqui dentro da Câmara nós podemos cada vez mais facilitar o acesso ao microcrédito, que são pequenas linhas de crédito que servem para dar um capital de giro. E lá no Nordeste nós temos o programa chamado Crédito Amigo, que já inclusive está indo para o Rio de Janeiro, já está aqui no Distrito Federal. Nós temos total perspectiva de fazer com que, às vezes, uma pequena costureira, uma doceira, sabe, uma tapioqueira possa ter aquela linha de crédito e, com isso, ter o seu capital de giro para continuamente aumentando o seu negócio, fazendo com que outras pessoas também possam entrar naquela cadeia produtiva. Isso, a partir de uma legislação que flexibilize o acesso a recursos do FAT, que hoje só podem ser direcionados através das grandes instituições financeiras, nós poderemos sim também avançar na questão do desenvolvimento com geração de emprego e renda. A gente está chegando ao final do nosso programa, o tempo aqui é terrível para a gente, né? Quer dizer que as perspectivas são boas nessa área de criação de empregos, em termos de, principalmente para o jovem, quer dizer, o horizonte é favorável? Eu não tenho dúvida, eu sou otimista por natureza e eu acho que nós temos sempre que pensar no melhor. Eu sou muito otimista em relação ao governo da presidenta Dilma, né? E com essa legislatura, nós que fazemos parte do PDT, que estamos na base de apoio, nós temos total convicção de que nós podemos fazer muito, basta querer, porque eu já tive oportunidade também dessa experiência no Legislativo. Precisamos querer e buscar continuamente essas utopias que nortearam nossas ações na juventude, para que hoje a juventude brasileira possa se sentir parte desse processo de crescimento e que ela seja, com certeza, uma grande protagonista dessas ações. Deputado André Figueiredo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Agradeço. Voltamos ao assunto uma hora dessa. Com certeza, estou à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.